Olá, mulheres! Aqui é Céri Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo 6 do livro Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais, da pastora Tânia Teresa. Vamos lá? Capítulo 6. A Raiz de Iniquidade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1, de 13 a 20. A carta de Paulo aos irmãos da igreja de Colossos é esplendorosa. Os versículos destacados neste primeiro capítulo falam da existência do Senhor Jesus e da magnitude de seu ministério. O Pai decidiu na eternidade que toda a plenitude residiria em seu Filho amado Jesus. Ele seria o primogênito de toda a criação, céus e terra e tudo que neles há viriam a existir por ele, para ele e em razão dele, e subsistiriam nele. O Criador deu a Cristo a primazia e a excelência sobre todas as coisas, fazendo dele o ser mais importante do universo, para, na plenitude do tempo, colocá-lo em uma cruz e, por meio dele, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Apenas aquilo que foi rompido, um dia precisa ser restaurado a seu tempo. Deste fato emerge uma pergunta: os céus precisavam ser reconciliados? Sim. Por qual razão? Porque o pecado começou ali, nas regiões celestiais, com Satanás e os seus anjos. Os anjos de luz expulsaram os anjos das trevas dos céus. Houve rebelião, peleja e guerra. E onde há guerra, há despojos, quebra de perfeição e perda de harmonia. Paulo está dizendo em sua carta que os céus, a terra e os homens foram reconciliados com o Eterno naquela cruz. E esta realidade nos traz uma gloriosa certeza. Nossa vida é valiosíssima para o Senhor. A moeda espiritual utilizada para reconciliar toda a criação com o Criador foi o sangue do Cordeiro Santo, imolado antes da fundação do mundo. Esse sangue puro foi derramado no madeiro para mudar a sua história, a história da sua família e a história das suas futuras gerações. Quão precioso é você para Deus! A cédula utilizada para comprar nossa vida e nossa história possui valor incomparável, mas muitas pessoas não se dão conta disso. O sangue de Jesus é precioso, poderoso e incomparável. O Deus a quem servimos é grande, tremendo e majestoso. O Filho de Deus veio à terra em carne, e em carne foi preso no Calvário para envergonhar o império das trevas e nos arrancar de lá. Ele é o único que não jaz dentro de um túmulo, pois saiu da morte para a vida. É esse Deus que nos ensina estas coisas. É esse Senhor que rompe as cadeias espirituais, porque ele veio libertar os cativos e oprimidos das mãos de Satanás. Creia nisto. O significado da palavra iniquidade. Algumas pessoas acreditam que o termo heranças espirituais está circunscrito ao Antigo Testamento. Isso não é verdade. Observe os versos neotestamentários a seguir, em que Jesus confronta escribas e fariseus, acusando-os de hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 27 e 28. Antes de eu começar a quebrar paradigmas, eu enxergava nesse discurso de Jesus um único tema: hipocrisia.
afetação de uma virtude, de um sentimento louvável que não se tem. Impostura, fingimento, simulação, falsidade, falsa devoção. Simplificando o entendimento, hipocrisia é uma manifestação falsa do caráter. O indivíduo hipócrita não exterioriza o que verdadeiramente está em seu interior. Ele tem aparência de bondade, mas na realidade é mau. Todavia, conforme avançava minha compreensão do mundo espiritual, crescia minha vontade de entender o complemento do versículo 28. Estais cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 28. Então comecei a buscar informações bíblicas sobre o termo iniquidade, pois Jesus não se preocuparia em destacar outro elemento, além da hipocrisia, se este não dominasse o coração do homem. Em meus estudos deparei-me com Isaías, quando foi escolhido e consagrado para ser profeta do Altíssimo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas asas enchiam o templo. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías 6, versículos 1 e do 5 ao 7. Isaías viu o trono, a glória e a grandeza de Deus, e teve medo, pois tinha lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Um anjo, então, pegou uma brasa viva do altar com uma tenaz e tocou a boca de Isaías, dizendo, agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas iniquidades foram tiradas e os seus pecados perdoados. Pedi a Deus, então, que me ensinasse o significado de iniquidade. Foi quando compreendi que iniquidade não é sinônimo de pecado. Eu entendi que a raiz de iniquidade que precisa ser arrancada são as heranças geracionais. Nas palavras do anjo, nossos pecados são perdoados e nossas iniquidades arrancadas. A iniquidade tem raízes que se aprofundam com o tempo se não for resolvida. A raiz de iniquidade ultrapassa a quarta geração. Ainda no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus continua seu discurso explicando o significado de raiz de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Mateus 23, 29 e 30. O que escribas e fariseus diziam? Que seus antepassados haviam matado os profetas, mas eles não tinham qualquer responsabilidade sobre aquilo, porque não pertenciam àquela geração. Se tivessem vivido naquele tempo, afirmavam eles, não teriam sido cúmplices do sangue dos profetas. Jesus, entretanto, opõe-se ao discurso farisaico, dizendo, assim contra vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Pois vós, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Mateus 23, versículos 31 a 34. Em outras palavras, o mestre está atestando que eles mesmos, escribas e fariseus, afirmavam ser descendentes de assassinos de profetas. Eles reconheciam que formavam a geração sucessora daquela que derramou sangue inocente. Por essa razão, concluiu Jesus, eles iriam fazer a mesma coisa que seus pais fizeram. Matariam profetas, pois ele, Jesus, lhes estava enviando homens sábios e mestres,
Mas eles, escribas e fariseus, os matariam e crucificariam. A outros chicoteariam nas sinagogas e a outros perseguiriam de cidade em cidade. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Mateus 23, versículos 35 e 36. Atente para isto. Uma geração contemporânea de Jesus escuta-o afirmar que Deus a castigaria pela morte de todas as pessoas inocentes mortas por seus antepassados, desde Abel, irmão de Caim, até Zacarias, profeta que morrera 400 anos antes de Jesus vir ao mundo. Mas Deus não visitaria a iniquidade dos pais nos filhos apenas até a terceira e quarta geração? Êxodo 25. Se contarmos de Abel a Cristo, quantas gerações seriam? Talvez não soasse tão absurdo contar de Jesus a Zacarias. 400 anos poderiam equivaler a 4 gerações de 100 anos. Mas, e quanto a Abel, filho do primeiro homem, Adão? Sabe o que acontece quando, em 4 gerações, ninguém se converte a Cristo? Ninguém chega à cruz, ninguém confessa seu pecado geracional e ninguém se arrepende diante de Deus? A raiz de iniquidade aprofunda-se, pois alguém nessas 4 gerações repetirá o mesmo pecado, e quando isso acontecer, outras 4 gerações começarão a ser contadas, ou seja, não haverá limites para o alastramento do mal. Não por outra razão, encontramos históricos familiares de perversidade e destruição que atravessam gerações. As únicas maneiras de fechar as janelas espirituais abertas ao mal são conjugadas no binômio arrependimento, confissão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. No próximo áudio vamos dar continuidade ao capítulo de número 6. Até lá!